Se você não é muçulmano e está assistindo a isso, eu só quero me dirigir a você e perguntar: você sabe qual é o propósito da vida? Se você olhar para o propósito como apresentado por diferentes ismos, onde é ou apenas faça o que quiser, ou não há propósito, então pense sobre isso. Quão valiosa é a vida? E ela seria desperdiçada. Mas deixe-me contar-lhe sobre algo: que há um Criador, o mesmo Criador que enviou a mensagem a Moisés, a Abraão, a Jesus, a Maomé, que a paz esteja com todos eles. E ele enviou essa única mensagem para adorar ninguém além do único Deus, para viver uma vida boa. Não mate, não roube, não prejudique os outros. Siga o profeta daquela época. Imagine quão grande seria a sua vida vivendo assim. Você seria a melhor versão de si mesmo. Sim. E deixe-me provar a você que é uma mensagem verdadeira. Pense em um homem no deserto há mais de 1400 anos que não sabia ler nem escrever, que não tinha formação em filosofia ou ciência, que não tinha acesso a nenhuma dessas informações, vindo e apresentando as órbitas dos corpos celestes. No Alcorão, a verdadeira mensagem do único Criador que foi revelada a Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, um homem iletrado e analfabeto, nos diz no 21º capítulo que todos os corpos celestes, o Sol e a Lua, têm uma órbita. Como um homem, no deserto, sem telescópios, sem esse conhecimento. Poderia saber disso? Você não pode observar a órbita do Sol. A órbita não é o Sol atravessando o céu durante o dia. Isso é a rotação da Terra. A órbita do Sol é a órbita do Sol, que é algo impossível de observar a olho nu. Eu quero que você pegue um Alcorão, procure este capítulo 21:33, e você verá que há um fato ali que um homem chamado Muhammad no deserto não poderia ter conhecido, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Então, como ele sabia disso? Bem, você poderia dizer que ele adivinhou, mas se você olhar no mesmo Alcorão, no capítulo 23, versículo 14, ele fala sobre o desenvolvimento do embrião e as etapas de desenvolvimento dentro do útero. Agora, um homem sem uma máquina de ultrassom, sem uma máquina de ressonância magnética, sem qualquer equipamento médico, como ele poderia saber como o coágulo se agarra à parede do útero? Como esse coágulo se desenvolve em um nódulo? Como ele se desenvolve em carne e depois em ossos e então os músculos que se desenvolvem ao redor dos ossos? Como ele poderia saber esses detalhes? Impossível. Novamente, se fosse uma coisa só, você poderia ter dito que ele adivinhou. Mas se ele disse isso continuamente e acertou, como ele poderia saber? No mesmo Alcorão, fala-se sobre como as profundezas do oceano têm uma escuridão que é insondável. E sob essa escuridão insondável, há ondas abaixo do oceano. Como ele poderia saber disso? Ver as ondas na superfície do oceano? Sim, podemos ver isso. Mas mergulhar profundamente, sem qualquer equipamento, sem nunca ter ido a um oceano, sabendo que há ondas sob o oceano, algo que não percebemos até muito recentemente, sabendo que as montanhas são estacas que entram na terra enquanto sobem acima da terra, sem qualquer equipamento de perfuração, sem qualquer experiência em geologia. Como ele poderia saber disso? Ele poderia adivinhar todas as vezes e acertar? Isso é matematicamente impossível. No Alcorão, no 30º capítulo do mesmo livro, ele prevê algo que é historicamente correto sobre a derrota dos romanos bizantinos nas mãos dos persas e quanto tempo levará de 3 a 9 anos para eles se recuperarem e derrotarem os persas. Como ele saberia disso? No momento da derrota, quando esses versículos foram revelados a ele pelo Criador da humanidade, era impossível prever algo que todos pensavam que nunca iria acontecer. Os romanos haviam perdido Constantinopla, eles haviam perdido Jerusalém, eles haviam perdido Damasco, eles foram derrotados. E o Alcorão disse que eles fariam um retorno, uma profecia que se concretizou. Esse mesmo profeta teve milagres que foram observados por milhões de pessoas ao redor do mundo, milagres que podemos mostrar até hoje. O que é isso? O próprio Alcorão, um milagre que está vivo diante de nós, um livro que é memorizado por pessoas em todo o mundo que nem sequer falam a língua, que é preservado palavra por palavra, letra por letra. Ele teve milagres físicos, como a divisão da lua. Um homem
sozinho pode dividir a lua? Não. Mas o homem, que tem o poder de Deus por trás dele, pode. E o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam com ele, fez. E temos relatos de testemunhas oculares de seus seguidores e também de seus inimigos, de pessoas que eram árabes e não árabes, de pessoas em Meca e Medina e outros locais geográficos, que foram testemunhas oculares de tal coisa, mais testemunhas oculares, do que a maioria da história em que você acredita daquela época. E agora me diga, se esses milagres não provam para você que esta é uma mensagem verdadeira, o que provará? Isso agora é uma orientação vinda para você do Criador dos céus e da terra, para seguir o caminho verdadeiro, o mesmo caminho de todos os profetas, a única mensagem que todos eles trouxeram, que é o Islã.